Paz, meus queridos. Amém? Que bom estar aqui. Que bom ver esse movimento missional. Esse é um ano, inclusive, que eu estou enviando uma filha e o genro para o Nepal. E em alguns lugarzinhos assim bem diferentes, né? E com passagem só de ida. E a gente tem visto realmente Deus impulsionar a igreja brasileira aos quatro cantos desse mundo, irmãos, e é fantástico. As nossas primícias lá da Nação Forte Brusque começam amanhã, é do dia 3 ao dia 9, e eu sempre venho antes aqui, o primeiro culto do ano, na nossa casa paterna, né, receber de Deus muito junto com vocês, com nossos pastores amados, os irmãos aí, né, uns de muita longa data, outros rostinhos novos assim, que a gente sabe que está chegando e somando esse time aqui da cena, né. Vai fazer 10 anos agora, esse ano, em junho, uma década que eu estou pastoreando em Brusque. Passa rápido, né, gente? E eu sei que grande parte dos pastores aqui, digam, inclusive, tinha que ser você aqui, né, filho? Aqui atrás me acompanhando. É desse tempo maravilhoso, desde lá, Dona Francisca, meu Deus. Glórias a Deus, que tempo maravilhoso. O tema de hoje é um pouquinho estranho. Você vai entender ele ao longo do caminho, amém? O tema de hoje é Sunantilambanomai. Não morde, não é nenhum bicho. Você vai... Não é comestível também. E não é língua estranha também. Mas você vai entender. Essa palavra Deus me deu para a nossa convenção esse ano, a convenção das nossas igrejas lá em Brusque. E foi muito forte o que Deus construiu em mim a partir daquele tempo. Só que para essa virada de ano, essa palavra ganhou um contorno diferente, a começar no meu coração. E eu entendo que eu talvez tenha que compartilhar ela mais vezes, eu acredito, pelo que eu fui ministrado nos últimos 2 dias, nesse ano de 2025. Sunantilambanomai não é só uma expressão, ela fala de uma relação, e você já vai entender já o que significa isso, amém? Eu não trouxe os nossos livros todos, eu lancei 31 livros, minha esposa lançou 3, nós temos uma editora lá, a editora Nação Forte, a gente já edita vários livros de filhos lá. Então eu não trouxe todos, porque a maioria de vocês tem aí, né? Uns que pediram pelo Instagram, e a Carol trouxe algumas coisas que foram pedidos de alguns irmãos aqui da casa. Mas eu fiz questão de trazer 4 pelo menos, diante de um tema que nós estamos trabalhando muito e vamos trabalhar muito no ano de 2025. Deus deu um tema para nós, não é só tema do ano na igreja, não é só isso, não se trata disso. Se trata de uma intencionalidade para o ano que está entrando. E Deus nos deu uma palavra muito forte sobre família. É um ano de colheita de almas muito forte, Deus tem falado isso de maneira total. Os ministérios estão se inclinando a isso, aos jovens, às mulheres. E entrar nos lares com muita força foi a porta de entrada que o Senhor nos apontou. Não só movimentos evangelísticos nível macro, que nós vamos promover alguns ao longo dos anos, eu sei que vocês também, mas entrar nos lares com força, com muita força. Começar ganhando marido, mulher, filho, tio, tia, sobrinho. E nós vamos lançar amanhã 2 livros na área de família, que é para provocar Jesus dentro do lar. Construir um altar para o Senhor Jesus dentro dos lares, dando isso para católicos, dando isso para amigos de outras religiões. A ideia é provocar isso. E eu, em parceria com o nosso líder de um ministério de família, nós provocamos algo. Quantos lembram desse livro, Devocional no Lar? Está na 3ª ou 4ª edição que eu lancei. Os mais antigos aqui da casa vão lembrar. Como construir um altar para Jesus dentro de casa. Aqui é dicas para você pegar a sua família e fazer um devocional. E o outro é devocionais prontos para você fazer com a sua família. Você lembra o que eu preguei ontem? Nós não conversamos. Lembra que eu falei que a igreja tem que parar de ser oportunista, ela tem que começar a ser intencional?
ela tem que ter um planejamento para alcançar a sua família. Sem eu conversar com o André hoje, Deus manda a ferramenta para esse lugar. Nós temos que começar a ser intencionais. Nós temos que alcançar nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E hoje Deus traz ferramenta para nós. Amém? Está vendo como Deus está falando? Eu precisei parar para te falar. Ontem eu falei sobre isso. A igreja precisa parar de ser oportuna, tem que começar a ser intencional. Eu não ouvi a pregação de ontem, então não sabia mesmo. Amém. Eu costumo assistir tudo depois, as nossas, rever aqui da casa. E a ideia é, não, na virada, pastor, na virada eu tive que pegar forte sobre essa questão de você falar de Jesus, abrir a sua boca no trabalho, deixar de ser crente, agente secreto. E foi uma paulada forte assim, foi forte na virada. E eu falei, quando eu abri o texto no culto da virada, o texto de Georão, ele morreu e não deixou saudades. Ninguém sentiu falta do cara quando ele morreu. E eu falei, puxa, deixar saudade não está ligado só a um sentimento, né, da ausência, mas fala de construir um legado. E foi uma provocação santa na nossa virada, de você, olha, o ano que vem, puxa, comece a orar a Deus, pedir uma estratégia para você ser intencional. O cara que trabalha do seu lado 5 anos, 3, 10, 15, você não está morando naquela rua por acaso, você não mora no condomínio que você mora por acaso, você não está na sala de aula que você está por acaso. Há um propósito e você está inserido nos ambientes que você está inserido. E aí o meu desespero é, Senhor, nos dá as ferramentas necessárias para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a primeira que nós estamos lançando é esse material. Porque a ideia é dar esses 2 livros e falar assim, ó, aqui você aprende como fazer um devocional em casa, e aqui tem um devocional pronto para todo ano. Você pega, não precisa nem orar no sentido de ter que preparar. Pega aqui o devocional e faça. Faz agora. Reúna a sua família. Nós temos o hábito de fazer lá em casa esse culto doméstico. E toda semana a gente reúne as meninas, ora, unge elas, fazemos dinâmicas com elas. E é como precioso, em primeiro lugar, você sentir a presença dele no seu lar. Aqui é muito bom, é fantástico, mas você criar um altar para ele na sua casa. E diante dessa responsabilidade que está sobre os nossos ombros para 2025 como igreja, é que vem essa palavra muito oportuna. Então abra em Romanos capítulo 8. Eu vou ler na Ara. Tem aí? Show, meu querido. É o Lucas, está lá? Aleluia, 8, 26. Capítulo 8, versículo 26, por gentileza. Como eu falei, o tema de hoje, Sunantilam Banomai, está dentro desse texto. E é essencial, gente, é essencial para esse avanço da igreja em 2025. De forma macro, há um avanço macro. Qual é o avanço? É o avanço da igreja no coletivo, avançando as trincheiras, ganhando almas, mas também existe o propósito individual, aquilo que você carrega de forma, o macro e o micro. Vamos assim, usar como um exemplo bem básico. Você carrega algo em Deus e você precisa desenvolver isso ao longo desse ano para que mais pessoas possam ser alcançadas. E essa palavra é a chave. Então vamos lá. Também o Espírito, semelhantemente, nos sunantilambanomai em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você entendeu onde é que está a palavra agora? A palavra assiste, que no português ela é bem pequenininha, no grego é sunantilambanomai. E essa palavra ela mexeu comigo no ano passado, mas demais, irmão, e continua mexendo. E nessa virada de ano eu continuo sendo espremido por ela. Essa palavra significa o seguinte, segundo a concordância de Strong, andar em conjunto, trabalhar junto com, trabalhar lado a lado com alguém. Esse é o sentido de assiste. Só que vou fazer uma dinâmica aqui diferente aqui.
O pastor Rafael está aí, né, meu querido? Você me ajudava aqui, pastor Rafael? Trazia a tua cadeira para mim, olha lá. Pastor Rafael de Cuiabá, está aí, aleluia. Sobe lá, vem cá. Não, sobe aqui você com ela. Só para você entender aqui o que é a dinâmica de Sunanti Lambanomai. Tudo bom, meu querido? Pode ver? Certinho. Pode ficar aqui atrás, pode ficar aqui atrás. Deixa a cadeira aqui e fica aqui atrás. Pastor Rafael vai representar a pessoa do Espírito Santo. Ok? Pessoa do Espírito Santo. Eu sou um filho do reino, com uma necessidade específica, apresentando o meu coração e as minhas demandas a Ele. E a demanda desse momento é que essa cadeira, é a minha demanda, saia daqui e vá até aqui. É a minha demanda. E depois ela vá para lá, para lá, para lá, eu tenho que fazer algumas movimentações com ela. Ok? Entenderam aqui o cenário? Espírito Santo, eu, um filho do reino com uma demanda, orando, buscando, e a demanda está aqui. Então o que nós geralmente fazemos no campo da oração, da súplica, do clamor? Senhor, me ajuda, Espírito Santo, ajuda, pega essa cadeira, me ajuda a colocar lá. Espírito Santo, obrigado, obrigado Espírito Santo. Sunanti Lambanomai não é isso, nunca foi. Traz de volta aqui. E pior que existe muito crente folgado, irmão, pensando que o Espírito Santo vai fazer tudo e nós vamos ficar aqui de bracinho cruzado, só assim, ó. Tá tudo certo. O Espírito Santo, ele nunca atuou e jamais vai atuar pelo viés da substituição. Sunanti Lambanomai é isso aqui. Espírito Santo, me ajuda. Pega no canto. Sunanti Lambanomai, vamos andar. Lado a lado com. Trabalhando junto o quê? É aqui na frente. Deixou. Levanta. É aqui atrás. Baixou. É para frente de novo. É para trás de novo. É para frente de novo. É para lá de novo. Sunanti Lambanomai é andar lado a lado com. Quando o Espírito Santo nos assiste, Ele está falando de uma parceria de ação. Ele está falando de um trabalho em conjunto. E quanto mais cedo você entende a experiência única que é o Sunanti Lambanomai, essa questão de estar lado a lado, grudado, trabalhando junto, você não tem noção como vai ocorrer uma aceleração naquilo que você é em primeiro lugar e naquilo que você carrega. Obrigado, pastor. Nunca é e nunca foi o viés da substituição. Não seria muito fácil. Eu sei que tem coisas que são miraculosas, Deus faz, mas fizemos a nossa parte também, em clamar, em se posicionar, em se alinhar, em buscar. Eu sei que Deus, Ele é soberano, mas a construção daquilo que nós estamos carregando nesse tempo é uma parceria. Então você entender essa parceria, irmãos, se relacionar num nível diferente com o Espírito Santo em 2025, como você nunca antes sonhou, pensou, ousou se relacionar. O convite nesses dias é: a amizade com o Espírito Santo vai ser diferente nessa próxima estação. Minha também, sua, minha, nossa. A parceria, a comunhão, a amizade num nível diferente. E não é coincidência se você vir aqui, né? Nunca é. Porque se Deus vai acelerar aquela geografia, Cuiabá, aquela região, essa palavra é a chave, é rema para você, pastor Rafael, nesse ano. Não existe coincidências, né? Existem umas cristocidências de algumas movimentações. Não é só estratégias. Escute uma coisa, nunca foi a respeito de estratégias. Um homem não é medido pelo seu talento, é pelo seu coração. É o coração apaixonado, rendido e acoplado ao coração dele que vai trazer aceleração. Se é para chorar por algo, chore por isso nesses dias, com muita força, com muita intensidade. Porque as estratégias virão nele, dele, por ele. Ele apontará. E às vezes ele aponta uns caminhos bem doidos, bem diferentes.
Mas se Ele que está apontando, está tudo certo. Então, gente, o que eu mais anseio e almejo nesse ano, eu falei com a minha esposa, eu comprei 10 livros, agora no final de dezembro, eu falei, se tem um ano que eu quero entrar a fundo numa relação mais próxima e profunda com o Espírito Santo, é esse cara que você está olhando aqui, é o meu desejo total, vivenciar isso. Porque eu sei que eu talvez tateei em algumas coisas ao longo desses 26 anos de ministério com o Espírito Santo, e a gente vai aprendendo, errando, acertando, mas nunca uma palavra como Sunanti Lambanomai, ela surtiu um efeito tão grande como nesses últimos dias. Eu quero encontrar esse lugar de parceria, de comunhão, comunicação e corresponder ao Espírito Santo como nunca antes. E sinceramente, como eu falei, eu espero que você saia impulsionado a fazer o mesmo, dentro da sua medida, dentro da sua posição, enfim, mas o mesmo. Agora vamos entender essa parceria. A parceria está ligada a uma questão relacional, amém? Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma fumaça, um vapor, uma energia ativa, o fôlego apenas, ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, precisamos entender e saber se relacionar com ele como uma pessoa. E a primeira coisa é entender o papel do Espírito Santo. A igreja primitiva entendeu muito bem isso. Então deixa eu pegar alguns cases de estudo rápido aqui no Novo Testamento, a respeito dessa ação do Espírito Santo, e como eles entenderam esse Sunanti Lambanomai de maneira muito rápida, pontual, intensa, e isso trouxe um verdadeiro rebuliço nas regiões onde eles colocaram a ponta dos pés. Vamos para o primeiro, Atos capítulo 8. Você vai ver que a igreja de Atos, a ênfase inteira do livro de Atos, é uma ênfase pesada, não só de anunciar a Cristo, mas de ministrar e revelar a pessoa do Espírito Santo. Quando nós pegamos o case de estudo aqui de Atos capítulo 8, versículo 4 e 5, pode botar o versículo 4, pode ser tudo na área mesmo, tá? Não vou trocar de versão não. Veja só, entre mentes os que foram dispersos, iam por toda... Não, isso, só segura aqui. Atos capítulo 1, versículo 8, não precisa abrir, tá? Só para você lembrar. Vou derramar poder, virtude, a dínamos de Deus, para vocês serem testemunhas em 4 esferas geográficas: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, certo? 4 proporções geográficas. Ou seja, vocês vão receber poder e vão. Atos 2 vem o grande Pentecostes, mas a igreja se acomoda, fica ali experimentando, ok, é muito gostoso esse mover todo em Jerusalém, e o Atos 1:8 meio que é deixado um pouquinho de lado. Mas interessante é que em Atos 8:1 vem uma grande perseguição sobre a igreja, porque quando nós não estamos dando uma resposta para aquilo que Ele tem sobre nós, Ele vai ter que chacoalhar você de alguma forma. E não é um pai maldoso, é um pai bondoso que não quer que você se perca e não perca o propósito, e vem um chacoalhar daqueles bem forte para ver se, peraí, vamos ver se acorda. Esses caras foram chacoalhados, começaram a tomar surras em praça pública, e eles saíram correndo para aquelas outras geografias de Atos 1:8, e aí saíram pregando a palavra. Era para ter sido isso muito antes, né? Mas ok. Versículo 5. Filipe, ele foi anunciar. Então Filipe é o cara que é a flecha enviada de Deus para Samaria. Veja bem, os samaritanos começam a ouvir Filipe pregar. Filipe, usado com prodígios, milagres, sinais e maravilhas, foi muito usado. Pessoas começam a aceitar Jesus. Meu Deus, coisa linda. As pessoas são batizadas nas águas agora por Filipe, coisa linda. E até um cara que é chamado de Simão El Mago, que ele era uma divindade, casado com uma divindade local inclusive,
segundo assim a tradição fala. Ele era chamado, o livro de Atos vai dizer, de a grande virtude de Deus, ou a mão de Deus na terra. O cara era o David Copperfield da época, ilusionista. A Bíblia diz que esse cara se converte, ou se convence, não sei. Isso só a eternidade vai revelar, irmão. E esse cara, ele fica atônito junto dos discípulos, olhando, meu Deus, perna crescendo, olho cego vendo. Mas ele vai ficar chocado agora, é depois. É no versículo 12. No versículo 12, quando deram crédito ao Filipe, que foram batizados, eles foram batizados em nome, enfim, mulheres, homens, pode passar. O próprio Simão, lembra? Simão el Mago abraçou a fé, tendo sido, Simão foi batizado, tá? O mago foi batizado também, o el Mágico. Ele acompanhava a Filipe, observando, e eu gosto da área porque ela usa essa palavra, ele estava extasiado. Porque, irmão, um ilusionista é perito em discernir o que é um falso e o que é o verdadeiro, porque ele é perito em produzir o falso. A ilusão é isso. Então, quando ele vê algo genuíno e verdadeiro, ele sabe. Então, peraí, não tem como os caras produzir, isso aqui é verdadeiro. Então ele está extasiado. Os sinais e milagres que eram praticados por Filipe e a sua equipe. 14. Aí, irmão, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha um meio de comunicação rápido, então, como a gente tem hoje aqui, mas a notícia chega no QG, no headquarter lá, no local onde estavam os apóstolos, e a notícia vem, olha, está ocorrendo um grande avivamento em Samaria. E quem que eles enviam? Eles enviam o top, a prateleira de cima lá, Pedro e João. Vamos enviar os nossos aqui obreiros principais da casa. E é Pedro e João que saem nessa viagem de verificação. O que está acontecendo em Samaria? Vamos lá ver. Está se convertendo bruxo, mago, osso crescendo, cego vendo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. E olha só, quando eles chegam no versículo 15, eles foram para lá. E, irmãos, não teve muito papo. Primeiro assunto de Pedro e João: já receberam o Espírito Santo? Não, já receberam? Não, então vem cá, Hadouken, acabou. Era assim, é rápido. Não tinha muita conversa. A questão, vocês precisam do Espírito Santo. Já receberam? Não? Recebam. E eles, até então, era o batismo nas águas, os sinais, os milagres, mas é quando os apóstolos vêm agora, impõem as mãos, versículo 16, eles ainda não haviam descido sobre nenhum deles. Eles só tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, nas águas. E 17. Então, os apóstolos impuseram-lhe as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. O Simão el Mago, quando viu isso aqui, ficou possuído. Demônio. Ele falou: não, eu quero isso aí. Não, agora esse aí é o poder macro. Vocês estavam guardando o melhor para o final. E vocês conhecem a história. Ele ofereceu o quê? Dinheiro. Tanto se você pegar o seu dicionário Michaelis, o Aurélio, e procurar uma palavra chamada simonia, ela está aí no seu Aurélio, no seu Michaelis até hoje. Ou qualquer outro dicionário que você tenha. É o ato de compra ou venda de coisas sagradas. A nhaca que o cara fez foi tão grande que ele foi marcado como um termo esdrúxulo, né, de querer comercializar o santo, o sacro, aquilo que é sagrado. Agora, o que eu entendo como algo extraordinário aqui, preste bem atenção, só entre nós aqui, aquilo que eles tinham como inegociável, nós tratamos hoje como opcional. Vou falar do lado de cá, para não haver acepção de lados. Aquilo que eles tinham como inegociável, nós tratamos hoje como opcional.
Era inegociável ser cheio do Espírito Santo. Era inegociável. Por isso que não tinha conversa. Chegou numa realidade, numa geografia, receberam? Não, pega, pum. Mas hoje nós tratamos como, ok, opcional. Dá para levar 100 até um certo ponto, mas chega uma hora que não dá mais, irmãos. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, é que a sua relação com o Espírito Santo nesse ano, ela se torne algo tão forte, tão profundo, que vai perverter os seus pensamentos. Não é para mal, não. Vai abrir a caixa preta e mover e mostrar as reais motivações do seu coração. É necessário isso. Vai nos impulsionar a andar em lugares de ousadia e fé como nunca antes. Mas tudo isso é fruto dessa relação totalitária, profunda, intensa com o Espírito Santo. Você lembra de o Saulo, que virou Paulo, depois, em Atos 9, a caminho de Damasco? Você lembra dessa história? O cara que era o perseguidor, o cara que de repente Jesus o encontra de maneira tão intensa, e você lembra que Deus envia um discípulo dele, muito querido, para orar por ele. Lembra o nome? Saiu aí? Ananias? Sim. E você lembra um pouco da tratativa, da conversa? Eu vou pegar um versículo só para a gente ganhar tempo. Jesus convencendo Ananias a ir lá e orar por Paulo, o Saulo ainda. E olha só em Atos 9, 17. Abre lá comigo, por gentileza, Atos 9, 17. Então Ananias foi entrando na casa, ele impôs as mãos e falou assim: Saulo, irmão, foi o Senhor que me enviou aqui, a saber, o próprio Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que duas coisas aconteçam com você. Você tem que recuperar a vista, mas não é só isso, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque aquilo que eles tratavam como inegociável, nós ainda tratamos como opcional. Não tem opção. O chamado que você vai viver, você tem que recuperar a vista, ok? E essa vista aqui pode falar de várias coisas. Eu não vou entrar aqui, vamos perder muito tempo. Mas você vai ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não é cheio de estratégias. Olha que eu amo estratégias. Pensa no senhor planilha, o cara do planejamento, da logística, sou eu. Mas isso tudo é muito bom. É tudo ok, é tudo certo. Permite uma organização para avançar, mas tudo isso é, como Paulo fala ainda, esterco, estrume, diante da realidade exponencial que é um ser falho, limitado como eu e você, ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Você lembra qual eram os pré-requisitos de ser um obreiro no Antigo Testamento? Quando se faz o primeiro censo, a primeira busca, a primeira captação de obreiros, vamos reunir aqui, nós queremos levantar ministros, discipuladores. Você lembra quais são as características que esses homens deveriam ter? Se você não lembra, eu vou ler com você. Atos capítulo 6, versículo 3. Você precisa entender qual é o papel do Espírito Santo. Irmãos, escolhem dentre vós 7 homens. Eles têm que ter boa reputação, mas tem que ter uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Dê um bom testemunho, é necessário, mas seja cheio do Espírito Santo. A mesma tratativa para os discípulos daquela era, da igreja primitiva, não mudou para nós, discípulos de Cristo, em 2025. Dê um bom testemunho.
ok? Dê um bom testemunho no seu trabalho, onde você está, na sua vizinhança, mas seja cheio do Espírito Santo. Dê um excelente testemunho, mas pelo amor de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Que essa seja a sua meta, o seu alvo maior para esse ano. Todas as demais coisas, elas vão fluir a partir desse seu posicionamento. Agora, quando eu começo um Tsunami Lambanomai, é um trava-língua, né? Mas até o final você vai falar. E alguns estão tentando, né? Até o final você fala. Vai dar. Pronto, tá aí. Acharam aí? Nunca mais se esquece dessa. Para ocorrer Tsunami Lambanomai, o assiste ou o ajuda de Romanos 8:26. Presta atenção aqui, gente. Para que ocorra isso aqui, a parceria, ela vai precisar de uma coisa essencial. Essencial. Eu falei que você precisa ser cheio, ok. Mas antes de você ser cheio, você tem que permitir ser transformado. Meu Deus, aqui a gente vai longe. Aqui é difícil. A santificação é um ato, amém? Glória a Deus por isso. Romanos 10, versículo 9 e 10. Porque crer com o coração, confessar com os lábios, será salvo. Você conhece os textos de salvação, que sabe, você já levou muitas pessoas à salvação. Salvação é um ato, mas santificação é um processo. E essa santificação, que cada um vem com as suas traumas, fraturas, esquisitices e etc., ela precisa passar pelo viés da transformação que só o Espírito Santo consegue fazer de forma tão linda. Tão linda, irmãos. A gente vai para o Senhor com muitas demandas na alma, vícios, motivações equivocadas. Ainda não entregamos ou renunciamos tudo o que deveria, o que precisamos. É difícil. Aí o Senhor vai fazendo, né? Que nem aquela cebola vai arrancando lâmina por lâmina, né? Vai arrancando, vai fazendo um trabalhar lindo em mim, em você. Isso é extraordinário. Só que algumas pessoas permitem que ele acesse somente algumas áreas. Você lembra que foi aqui que eu fiz uma dinâmicazinha com chaveiro? Nem sei se foi aqui. É tanto lugar, irmão, que eu não lembro mais. Você lembra ou não? Ai, por que eu fui falar isso? O Rafael de novo, Rafael, vem cá, vem cá. Não, tens o molho de chave aí? Tens? Quem tem o molho de chave aí? Pronto, rapidinho então. Para a gente ser mais rápido. Molho de chave. Certo, aí, fechou. Permitir ser transformado, começar um Tsunami Lambanomai com o Espírito Santo é algo que você precisa dar acesso a ele. O nosso orgulho, a nossa obstinação vai impedindo que ao longo do tempo ele possa ter acesso. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes, ok? Deus ama todos, sim ou não? Mas não confia em todos. Quanto mais eu permito Ele acessar até as áreas mais escuras da minha alma, é onde eu vou ganhando confiança. O Tsunami Lambanomai se torna cada vez mais forte, ao ponto de braço a braço andarem juntos, conquistando e avançando um nível de aceleração extraordinário. Mas o que eu e você fazemos? A gente faz assim: Jesus, entra na minha casa. E você aceitou Jesus, amém, glória a Deus por isso. Quem sabe aceitou ontem, dia 31, agora, recente. E aí a Bíblia fala que nós somos casa espiritual, amém? Somos uma casa espiritual, eu e você. Glória a Deus por isso também. Vamos imaginar que a casa tem vários cômodos, ok? E cada cômodo da casa é uma chave dessa. Então tem a chave do quarto 1, chave do quarto 2, chave da sala, isso, daquilo, da cozinha.
Então Jesus entrou porque ele bateu, e aquele que bate a porta e você abriu, glória a Deus, e ele entrou, e você chegou assim no sofá, senta Jesus, comigo, e ele sentou. Jesus, olha, que bom que você está aqui, eu quero dizer que tudo que eu tenho, toda a minha vida, eu vou entregar nas suas mãos. Quando você vai dar a chave, você, o quarto 3, aquela bagunça, se ele vê, não dá. Daí, essa não. Agora sim, Jesus, tudo que eu tenho, eu solto, Deus Senhor, solto. Se for acessado, soltam. Agora sim, Jesus, tudo que eu tenho é teu, a minha vida por completo. Você pensa que engana quem, irmão? Para um Sunantilam Banomai é necessário uma entrega totalitária. Permitir ele acessar até as áreas mais obscuras dentro de você. Se permitir ser transformado. Alguns é a pornografia, outros é a área sexual, outros é a avareza, outros, meu temperamento, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. E alguns falam, pau que nasce torto, pastor. Morre torto, não, irmãos. O carpinteiro, pastor, você coloca? O carpinteiro de Nazaré dá jeito, irmãos. Opa, caiu aí, pastor. Agora, o que acontece com uma geração? O livro de Atos também vai falar. O livro de Atos é um balizador para mim e para você essa noite. Atos capítulo 7, versículo 51. Vamos ali juntos. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz. Homens, mulheres de dura cerviz, incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvidos. Por que eles são isso? Porque eles resistem quem? Uma pessoa. Vocês resistem ao Espírito Santo. Assim como fizeram os vossos pais, fazei vós também. A palavra dura de condenação, de dura cerviz, de incircunciso de coração, de ouvidos, é justamente para aqueles que estão resistindo ao Espírito. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar os seus passos, Ele quer andar no nível de parceria, Sunantilam Banomai, como nunca antes em toda a sua vida você andou, mas você precisa deixar Ele acessar tudo. Tudo é tudo. Eu me lembro que anos atrás eu preguei junto com a irmã Zenate, e eu tinha ela assim como uma grande, tenho, né? Não sei como é que ela está, se está nativa ainda ou não, tá? E aí eu sempre, lá desde a década de 90, sempre tinha, puxa, a irmã Zenate e tal, quando ela estava bem naquela pegada, o Ismar que está aqui conhece muito bem, né, Ismar? Aqueles eventos. Aí teve uma vez, Ismar, não sei se você vai lembrar, que eu fui pregar num evento da Donep de carnaval que ela estava pregando também. Nós pregamos vários anos seguidos lá, e num desses, tipo, ela pregou na primeira parte, eu preguei na segunda, ou vice-versa, e a gente almoçou junto, eu e ela. E aí, né, eu querendo ouvir aquela mulher que ora de 6 a 8 horas por dia, aquela mulher com uma vida de oração tremenda e tal, e aquela coisa. E aí a conversa foi fluindo assim, nada, coisa tranquila. De repente aquela senhorinha largou os talheres assim, eu falei, ih, lá vem. E ela falou assim, filho, você quer viver o tudo de Deus? Aí eu olhei para ela, é pegadinha. Pegadinha, se eu respondo sim,
E se eu respondo não, se eu respondo meio talvez, é pegadinha. E eu falei, tu quer viver o tudo de Deus, filho? Eu falei, eu quero. E ela falou, então esteja disposto a dar o seu tudo para Ele. É na mesma proporção, é tudo. Então se você quer viver o tudo dele, é o tudo seu na mão dele. É seu recurso, é as suas motivações, são os seus sonhos, são os seus planos, é tudo, tudo é tudo. Entre nessas primícias rasgando o seu coração, e não só na tratativa de pedir algo a Ele. Isso é importante, Ele vai... Eu sei que você tem demandas, que talvez você esteja colocando para Ele nessas primícias, ok, mas gaste o seu coração em não resistir ao Espírito. Se você só não resistir ao Espírito nesses dias, o nível de transformação já será extraordinário em você e depois através de você. Extraordinário. É deixar Ele tocar em áreas que, quem sabe, você está 20 anos na igreja e Ele nunca tocou. Então, o Sunanti Lambanomai nunca foi perfeito, nunca foi sincronizado, porque tem demandas, ainda está manco alguma coisa, está meia roda. Para ver um Sunanti Lambanomai intenso, pleno, você não só funcionar, mas fluir, é necessário totalidade. Então escute uma coisa, antes de você ser cheio, você vai ser transformado. Vou lá de cá, para não fazer exceção de lados. Antes de você ser cheio, você vai ser transformado. E aquilo que eles tinham como inegociável, nós ainda temos, infelizmente, como opcional. A grande pergunta é, tá, pastor, desenvolver o Sunanti Lambanomai é fruto do quê? É fruto de relacionamento. Parceria, relacionamento. É andar junto com, lado a lado com. Eu preciso conhecê-lo, aí é que está. Algumas pessoas ainda têm padrões religiosos e teológicos que impedem de acessar a pessoa do Espírito Santo, quem sabe pela sua história de construção religiosa, e quem sabe esses sofismas precisam cair por terra em nome de Jesus, na sua mente, no seu coração. O medo de se relacionar. Eu tinha essas coisas quando eu me converti. Se eu falar com o Espírito Santo, será que Jesus vai ficar meio com ciúme? Não, eu tenho que falar com ele? Ou será que é só eu que tinha essas caraminholas na cabeça, ou você teve também? Amém? Que bom que eu não fiquei sozinho. Então você pode acessar, irmão, Ele é o Consolador. Veja só, quando a Bíblia vai dizer qual é o texto, é João 14, meu Deus, agora, 16 ou 26, que Ele ia deixar o outro Consolador. Espera aí, me ajuda aí, gente. João 14, eu só não sei se é o 16 ou se é o 16, é o 16. É o 16. Tá, bota aí agora que eu falei. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Tem duas palavras no grego para outro: héteros e halos. Então veja só, héteros é outro de um tipo diferente, e halos é outro do mesmo tipo. Então vamos imaginar que eu chego para o Digão aqui e Digão, você quer uma maçã? Eu dou uma maçã para ele, aí ele come a maçã. Aí eu chego depois que ele comeu, você quer outra maçã? Ele, quero. Aí eu dou uma laranja. Eu dei uma fruta, só que outra de um tipo diferente, héteros. Ele terminou de comer a maçã, eu olho daqui, você quer uma maçã? Ele, quero. Aí eu dou outra maçã, outra do mesmo tipo, halos. Que palavra você acha que Jesus usou aqui? Está vindo outro do mesmo tipo que eu, da mesma essência que eu, com o mesmo poder que eu, com a mesma graça que eu. É outro do mesmo tipo. Então não tem como você fazer. Consolador é o Paracletos. Então não vou nem entrar no Paracleto aqui, que a gente é longe. Essa palavra é profunda, irmãos. O Paracletos aqui é tremendo. A figura do Consolador. Foi Jesus que deixou Ele, o Consolador, o Paracletos, para mim e para você. A gente se relacionar com Ele de uma maneira profunda. Agora, você vai precisar de uma coisa que essa geração atual tem confundido demais: a diferença de comunhão para intimidade.
Eu preciso explicar isso para você. É diferente. Para um Sunanti Lambanomai, comunhão só não vai dar. O que é comunhão? Você acordou, você está indo dirigir e está falando com Jesus no seu carro. Quantos gostam de fazer isso? É tremendo. Ô Senhor, espera aqui, Deus, obrigado Senhor, abençoa meu dia. Legal, Deus, lá. Você vai compartilhando a sua atenção com o trânsito, com o semáforo, com os outros, mas você está em comunhão, ok? É por isso que Paulo vai falar, orai sem a igreja de Tessalônica. Agora, não há intimidade isso nunca, porque para intimidade é necessário portas fechadas. Mateus 6. Sunanti Lambanomai não existe só no campo da comunhão, vai ser necessário intimidade. Então você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que sair do seu corre e começar a dedicar um tempo para nutrir esse relacionamento. Nutrir o relacionamento. É dali que começa a se vir essa unção, essa graça, essa relação que é construída. É como você vai conhecendo alguém, chama para um café e tal, depois você olha, vai conhecendo cada parte da pessoa e começa uma interação relacional. Ele vai dizendo o que ele gosta, o que ele não gosta, ele vai dizendo, ele quer participar de tudo na sua vida. Eu vou pular uma coisa que eu ia falar aqui, que isso é pesado demais. Ele quer participar de tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. A gente geralmente convida o Espírito Santo nas decisões macros. Será que eu compro ou não compro? Mudo de cidade ou não? Vou para uma outra nação ou não? Ok? Sunanti Lambanomai não é construção de coisas macros, é dia a dia. É convidar ele a ir a uma padaria com você, é coisas pequenas, é desde coisas do dia a dia, que ele quer participar, ele quer ser partícipe de tudo. Pastor, isso é utopia? Não é. Quem vive uma comunhão, mas que ela se transforma numa verdadeira intimidade com o Espírito Santo, vai ver que isso não é uma utopia, isso é realidade. E esse Sunanti Lambanomai se torna tão forte, tão intenso, que passa a dirigir os seus passos em tudo, ideias criativas. Ei, aqui, peraí, deixa eu falar isso. Lugar de intimidade, na intimidade, cresce uma coisa, adivinha? Revelação. A revelação, ela é encharcada de direção. A obediência à direção te leva à aceleração. A aceleração te leva a um nível de influência estratosférico no que você carrega. Essa influência faz com que a sua voz chegue mais longe, não para a vaidade, mas para o benefício do reino. Vidas são alcançadas e transformadas. A glória é dele, a alegria é nossa. E isso vai sendo exponencializado. Mas tudo começa num lugar chamado intimidade, aonde vai aumentar esse nível de revelação de maneira intensa. Pastor, Deus não fala comigo, eu não tenho insights. Irmãos, o Espírito Santo, ele é criativo, ele entende de tudo. Você pode perguntar o que você quiser para ele. Qualquer equação de física, de química, ele vai saber falar para você. Não há coisa que ele não saiba. Ele estava antes mesmo da fundação do mundo. Não há nada que ele não saiba. Você precisa se comunicar, entregar os seus projetos a ele. Projete, faça, mas lembra de Provérbios 16, do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Projete, mas entregue para ele. Então ele, como um Deus criativo, ele vai te dar estratégias, ele vai te dar ideias, meu Deus, e com isso você vai caminhando para um lugar que para nós é essencial na conduta do reino. Que lugar é esse? Você vai se aproximando dele, porque você pode tatear só aqui, mas não chegar no centro. O que é o centro? O centro da vontade dele para a minha vida e para a sua. Não é um lugar fácil. Não é um lugar que a gente romantiza demais.
chegar no centro da vontade perfeita dele, é um nível de sincronia, de ação, de ouvir, obedecer, ouvir e responder, que muda completamente a tua história, o seu trabalho, quem você é, aonde você anda e o que você vai fazer. Agora a gente sabe porque Paulo falou: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais, não é mais pelo que eu penso, é Cristo que vive em mim. Irmãos, eu não sei, mas esse é o alvo do meu coração para esses dias: ser amigo do Espírito Santo como nunca antes. Toda capacitação humana ela é importante, como o pastor Carlos falou, mas a presença é insubstituível. Eu procuro conhecer. Pensa no cara que estuda, minha esposa sabe, eu leio 3 livros ao mesmo tempo, faço 2, 3 cursos ao mesmo tempo, mas a presença é insubstituível. E outra coisa, se você quer uma vida mais de poder de Deus, escute uma máxima que pode permear a sua vida até o final: a presença precede o poder e não o contrário. Não é o poder que precede a presença precede o poder. Ela sempre vem antes e depois se manifesta, bum, como uma bomba. As pessoas vão ver isso de maneira notória em você e através de você. Os dons começam a ser potencializados. Sabe por que os dons são potencializados? Porque no Pai está a paternidade, no Filho a identidade, no Espírito a habilidade. A habilidade no Espírito é potencializada em você e através de você. Por isso que você vê os dons assim, pulando através de você. Paternidade, identidade e habilidade. E não estou falando dos 9 dons criativos de 1 Coríntios 12, 8, 9 e 10. Estou falando de ideias criativas, insights criativos, que você não vai ler num livro ou num treinamento de liderança, que são importantes, e muito importantes. Mas tem coisas que é só no quarto. É Mateus 6,6 que vai te dar. Não saia desse lugar. E se você saiu em 2024, coloque como uma meta total na sua vida voltar para esse lugar, voltar para o quarto, voltar para Mateus 6. O teu ministério vai ser construído de joelhos dentro de um quarto, irmãos. É de joelhos. Não se trata de holofotes, não se trata de influência, mas o teu ministério é construído de joelhos dentro de um quarto. É nesse lugar. Depois Deus faz o resto. Ele te promove, se assim Ele quiser promover. Teve uma época da minha vida, irmãos, que eu corria. O que eu mais queria é pregar em lugares. Hoje eu fujo, meu Deus. Como eu gostaria de ficar só em Brusque, lá na nossa casa. E na minha casa física é o lugar que eu amo. Mas eu sei que é um encargo apostólico que eu preciso cumprir, e faço com alegria. Mas Ele vai inclusive colocar as suas motivações no lugar. Ele vai mostrar que tem muita coisa ruim aí dentro. Tem sonho que Ele nunca colocou aí dentro, e você criou expectativas em coisas que nunca era para ter criado, porque nunca foi Ele, foi a tua alma. Posso falar uma coisa? Por favor, como um amigo, tem coisas que você jurou que foi Deus que falou e nunca foi. Foi a tua alma gritando. Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E a gente precisa deixar Ele apontar essas coisas. Isso é da minha parte, isso não é. Isso foi teu, meu filho, nunca fui eu. Agora isso aqui sim, é eu na sua vida. É eu fazendo em você, através de você. Então precisamos voltar para um lugar, o quarto. Não vamos ganhar as multidões, as nações, as cidades, sem ter uma geração cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Mas a presença precede o poder. É no quarto que começa. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então antes de eu alçar a minha voz, eu tenho que rasgar o meu coração.
em pranto, investe em jejum e dá tempo nessas primícias ainda. Não é o jejum para eu trocar de carro, isso é bom. Trocar de casa, isso é bom. Nas primícias passadas eu ganhei 2 carros, irmãos, dei os 2. Não fiquei com nenhum dos 2. Isso é bom, ganha coisa, dá coisa, está tudo certo. A questão é você rasgar o seu coração, entrar dentro do quarto a partir dessa noite, amanhã, e dizer assim: Espírito Santo, vem em mim que eu estou facinho. Pode dar-lhe, mostra mesmo, jejua para que você seja morto nesses dias. Sim, esse é um jejum agradável ao Senhor, para você morrer nesses dias, até que não sobre mais nada e Ele possa construir algo de sólido a partir de você. Então, o que eu escolhi para esse ano, irmão, morrer mais do que eu já estou morto, e morrer muito mais. Entrar num quarto e não sair até que Ele venha e se manifeste. Ah, meu Deus. Vamos voltar para o quarto, irmãos. Amém? É uma geração que precisa voltar para o quarto. É muitas horas de treinamento e nem 5 minutos de oração. É uma geração que precisa voltar para o quarto. É uma geração que não conhece mais o Espírito Santo. Ele fala o tempo todo, mas desaprendeu a ouvir. Não ouve mais. Ele pode estar gritando e você não ouve mais, porque você desaprendeu a ouvir. Pode botar 30 crianças ali, irmão, gritando aqui em cima, no lado, sei lá onde é que tem uma sala aqui. 30 crianças gritando. E bota a Catarina, minha de 7 anos, junto. E a Catarina fala assim: oi, eu não quero alguma coisa. A Catarina está aqui. Por que eu sei que ela está ali? Porque eu convivo com ela todos os dias. Eu já sei o timbre da voz dela. Então, quando o Espírito Santo, um sussurro, você vai saber que é Ele. Um sussurro, você vai saber que é Ele. Mas você precisa voltar para o quarto. Nós, todos nós. Gastar mais tempo nesse lugar. O avanço da igreja, que está sendo profetizado para 2025 de maneira totalitária, não é Brusque, não é Joinville, é de maneira totalitária nessa nação, vai depender do quanto você conhece o Espírito nesse lugar. Teologia é importante. Liderança, curso são importantes, tudo isso é importante, mas é esse lugar que você precisa ir. Eu queria te convidar a ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Nessa noite, Sunantilambanomai, uma parceria, lado a lado com, andando lado a lado com Ele. Há uma presença doce dele aqui, irmãos. A gente sabe quando ele está, né? Uma presença doce. Uma presença que ela vem tocando, ela vem espremendo assim. Sabe, quando eu comecei a pregar, eu tive uma sensação aqui, que foi como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Jesus falava, o coração deles ardia. É o sentimento que eu tenho aqui nessa noite, irmão. Corações ardendo. Ardendo. É como se fosse descortinado algo diante de você, meu Deus. Um dia eu estive nesse lugar, Um dia eu comecei a carregar a cadeira junto. O desafio para você essa noite é um só. É um só. É uma aliança no altar. É uma aliança no altar. De você de uma vez por todas dizer assim: Espírito Santo, começa uma nova jornada entre eu e você a partir de hoje. O molho de chave está na tua mão. A partir de hoje é tudo. É os meus sentimentos, é o meu tempo, é os meus recursos, é tudo, está nas tuas mãos. Tudo. Eu quero te convidar a morrer no altar. Entregar tudo para Ele, como quem sabe você nunca antes entregou em toda a sua vida.
É voltar para esse lugar. É voltar para esse lugar. É voltar para esse lugar de uma forma. O ministério vai crescendo. Às vezes a projeção vai crescendo daquilo que fazemos, mas chega uma hora que o que Ele quer é te chamar para esse lugar.